Fala aí pessoal, beleza? Mais um vídeo para a gente abrir esta quinta-feira com muita informação para você diante de tudo que vem acontecendo no elenco do Flamengo. A gente vai responder na lata a pergunta para você. Flamengo tem time para jogar? Sim, tem. Eu vou falar para você qual deve ser este time e também dar dica de quem tem de dirigir esse time, ou pelo menos dois técnicos, né? A gente vai chegar lá porque também tem informação do Palmeiras, que ficou no empate, perdeu 100% de aproveitamento, ficou no empate, não jogou bem, mais uma vez, né? E acabou ficando no empate com a equipe do Guarani no Paraguai por 0-0 pela Libertadores da América. Vamos começar aqui falando de Flamengo. Antes eu só quero fazer um prólogo aqui, né? Se é que é possível, falar sobre cada vez mais a epopeia, o jogo épico que se tornou a partida contra o Barcelona de Guayaquil diante dessas circunstâncias. Os caras estavam doentes. A história é essa. Todos os jogadores da linha defensiva do Flamengo estavam doentes. E o Flamengo ganhou o jogo. Os caras resistiram. Foi heróico. E quantos deles já estavam assim na partida contra o Independiente del Valle e nem sabiam? Assim como este também, que jogaram contra o time do Barcelona de Guayaquil e tampouco sabiam, né? É impressionante, os caras estavam doentes e o Flamengo ganhou esse jogo por 2-1. Não deveria ser assim, mas é o que é. O regulamento é assim. Da mesma forma que eu falei, eu postei um vídeo aqui nesta quarta-feira falando sobre o porquê os bastidores de Palmeiras bateu o pé para jogar esse jogo e a CBF também, por meio do seu secretário executivo Walter Feldman, dizia na Rádio Bandeirante que a tendência é que haja jogo, né? Pelo menos a CBF descarta nesse momento o adiamento da partida, e a gente explicou tudo direitinho aqui por quê. E o Flamengo, sendo signatário do regulamento e concordando com a questão do protocolo da CBF, ele tem que entrar em campo, se ele tem jogador, né? Então, vai fazer o quê? O bom senso diria que esse jogo deveria ser adiado, mas se o Palmeiras está batendo o pé para jogar, se o Flamengo, por assinar o regulamento, tem de jogar, e tem lá os jogadores, e a gente vai falar quais são, não vejo outra solução, outra saída para o problema. Eu acho que deveria haver uma associação de atletas, o sindicato ser mais atuante, de repente falar, não, esses caras não vão jogar, pronto, acabou, mas essa é outra história, tá? Vamos aqui então voltar com a questão do time do Flamengo para essa partida. Bom, o goleiro deve ser o César, com o Diego Alves já se recuperando, pelo menos sendo relacionado para a partida. Na lateral direita, João Lucas, né, que esteve apto, inclusive, a jogar contra o Barcelona de Guayaquil. Claro que nas condições normais de saúde desses caras, tá? Na zaga, Natan, que chegou, é do Sub-20, chegou a viajar até o Equador para bancar, para compor ali o banco de reservas, né? E na outra posição de zagueiro, tem duas possibilidades, né? O Gabriel Noga, que tem 18 anos, mas já serviu seleção Sub-17, é um jogador com muita qualidade, ou o Alemão, que pode ser uma opção também na zaga do Flamengo. A lateral esquerda, me parece ter dono nessa situação, que é o Ramon, aliás, encaminhando-se para ser titular do Flamengo, né, pela bola que tem, pela personalidade que entrou num jogo de Libertadores da América. Já havia entrado com personalidade contra o Fluminense ali por pouco tempo, e num jogo de Libertadores em que o Flamengo estava sendo muito atacado. Entrou muito bem o garoto, né? Ramon já é uma realidade, é um jogador muito bom. Aí, do meio para frente, tem duas possibilidades de escalação aqui, tá? Numa mais conservadora, o Flamengo pode jogar com Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, tá? No meio campo, essa é uma possibilidade. Ou Gomes, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta. Gomes também jogador da base, tá? E aí do Sub-20, no caso. E aí no ataque, se jogar com aquela opção mais conservadora, com 3, ele pode jogar com Guilherme Bala, Pedro e Lincoln. Se jogar com os 4 no meio campo, e aí a formação com o Gomes, aí pode ter Guilherme Bala e Pedro, o Arrascaeta jogando mais pelo lado esquerdo, ou pode ter Guilherme Bala, Lincoln e Pedro. Eu gosto mais dessa segunda possibilidade, tá? Eu prefiro um time mais com mais gente no meio campo, povoando mais o meio campo. Eu prefiro essa possibilidade. Sobre o técnico, deve ser o Jorge Guerreiro, mas eu colocaria o Maurício Souza do lado dele. E Bernardo na história do futebol tem casos? Tem.
Tem Copa do Mundo, a seleção da Suécia em 2002, que tinha 2 técnicos, até um auxiliar que participava como terceiro técnico, o principal era o Lars Lagerbäck, que foi técnico da seleção da Islândia também. Mas aconteceu já no futebol, tá? Então esse não é um problema. E também colocaria lá o Márcio Torres, que é o auxiliar do Maurício Souza, no Sub-20. Também eu colocaria lá, porque eles conhecem esses caras, eles conhecem esses jogadores, né? No mínimo uma segurança a mais para os jogadores, fora o conhecimento de futebol da base que esses caras têm. Então eu colocaria o Maurício no banco de reservas, assim como o Márcio Torres também nessa partida do Palmeiras. Vamos falar um pouco sobre o Palmeiras também, porque na chamada do vídeo eu coloco que o Palmeiras já se complicou, já se deu mal, um vexame até, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, quando empatou por 1-1 com o Goiás que tinha 15 desfalques por causa de um surto também na delegação do Goiás. Teve jogo e o Palmeiras empatou por 1-1. O gol do Palmeiras foi do Gustavo Gomes, que é um baita no zagueiro paraguaio. Vou trazer a análise do Palmeiras ao longo aí dos próximos dias. E o gol do Goiás foi de falta do Rafael Vaz, ex-zagueiro do Flamengo, inclusive. Tá? Então tá aí a informação do Palmeiras, que já se complicou numa partida, numa situação muito parecida ao Goiás, com um elenco muito mais curto do que o do Flamengo, no entanto, com menos desfalques, né? O Flamengo terá mais desfalques para o jogo do Palmeiras, contra o Palmeiras, do que o Goiás teve na partida contra o Palmeiras. O Palmeiras não está jogando bem, o Palmeiras tem um ponto a mais do que o Flamengo. Vou trazer análise em relação a isso. O Luxemburgo parece viver ali na Luxemburgo-Holândia, achando que o Palmeiras está jogando muito bem. O Palmeiras tem jogadores muito bons, com capacidade para jogar um futebol bem melhor do que esse, com capacidade até para jogar um futebol bem melhor do que o que mostrou ontem na partida contra o Guarani. A partida, o Palmeiras vai se classificar com o pé nas costas. O grupo do Palmeiras, os adversários são muito fracos, né? O Bolívar, o Tigre, são times muito fracos. O Guarani me parece que vai ser o segundo colocado, mas a equipe alviverde deixa a desejar, tá? O Palmeiras é um dos reis do empate, né, nesse Campeonato Brasileiro, com 6, só atrás de Botafogo e Grêmio, que tem 7, né? O Grêmio, aliás, que venceu o Internacional. De Grenal em Grenal vai vivendo o Renato Gaúcho, né? Jogando mal, futebol muito ruim contra outras equipes, seja no Brasil, seja fora do Brasil, como foi o caso do jogo na semana passada contra a Universidade Católica. Mas aí é uma coisa tão antiquada essa, né? Se sustentar em clássico. Me lembro dos tempos em que o Eurico Miranda falava, né, que o Vasco disputava o campeonato à parte contra o Flamengo, não precisava ganhar nada, era só ganhar no Flamengo, ou até de uma época em que o Flamengo se contentava com o campeonato carioca, né? Essa questão da rivalidade regional, claro, é importantíssima, mas é muito pouco, né? Para elencos como o do Grêmio, do Flamengo, esses times têm que pensar muito além das divisas do seu estado, né, do campeonato estadual. Me parece que o Flamengo entrou nesse modo definitivamente em 2019 e não deve mais sair daí, assim como o Palmeiras tem de pensar assim. O Palmeiras tem um grande elenco, tem de pensar dessa forma também. Título brasileiro, o Palmeiras até que foi campeão brasileiro em 2016, 2018, ganhou a Copa do Brasil em 2015, veio aí de uma sequência de títulos nacionais, mas tem de almejar também a América, assim como fez o Flamengo e o Grêmio, o próprio Grêmio em 2017, né? Se a gente for falar aqui em títulos relevantes do Renato Gaúcho, 2016, Copa do Brasil, né, quando ele voltou ao time do Grêmio, e a Libertadores de 2017 era para ser um jogo contra o River, aquela final foi contra o Lanús. Houve uma arbitragem bem complicada, com o uso do VAR até na partida semifinal entre Lanús e River Plate. Não sei se vocês estão lembrados disso aí, tá? Mas é isso, pessoal, quis trazer aqui informação para você que está pensando, quebrando a cabeça aí, nem às vezes não conhece os jogadores, né, da base do Flamengo. Estou falando aqui mais ou menos qual deve ser o time ideal do Flamengo para essa partida contra o Palmeiras. É claro que serão convocados outros jogadores da base para a composição do banco de reservas. Outros jogadores serão relacionados também. Tá bom, pessoal? Valeu, e ao longo aqui do dia, na atividade no canal, se a coisa piorar muito, vai ter mais vídeo. Se chegar num ponto, sabe, de informação ali o tempo todo, vamos fazer live como a gente fez na terça-feira, no dia do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que estava uma desinformação danada, ninguém sabia se ia ter jogo, se não tinha jogo. Falei, quer saber, vamos fazer que nem a gente faz no rádio. Abre lá, entra no ar e sai falando, trazendo informação, né? Não sai falando qualquer coisa, trazendo informação, claro,
para você, mesmo com o garoto aqui do lado, né? Tá bom? Valeu, pessoal, um abração a todos, bom dia a vocês, tchau, tchau.